Você sabe o que você precisa para vender mais e melhor, com mais qualidade? E se eu te dissesse que não está relacionado a nenhuma estratégia de venda, técnica de persuasão, de quebra de objeção, não está relacionado à parte técnica da venda? A verdade é que a maioria dos vendedores fica extremamente focado em querer aprender novas técnicas, habilidades comerciais, o que sim é importante. Sendo que, será que é isso que realmente faz a diferença no seu dia a dia para que você consiga vender mais e melhor? Você já deve ter observado no mercado, muitas vezes, vendedores que têm menos técnica, menos estudo que você, mas conseguem ter resultados superiores ao seu. E aí eu te pergunto, por que que isso acontece? No vídeo de hoje, eu vou te revelar precisamente o que você precisa fazer para poder escalar seus resultados, e o que eu vou te revelar aqui não está relacionado a nenhuma técnica nem estratégia de venda. E se você ainda não me conhece, eu me chamo Raine Suzano, eu sou especialista em te fazer vender mais e melhor. E minha missão aqui nesse canal é justamente fazer você alcançar todo o seu potencial em vendas. E se você ainda não me segue, clica aqui embaixo, se inscreva no canal e deixa seu like, porque é uma forma de eu saber que esse conteúdo está fazendo sentido para você. E foi o que eu te falei. Durante esses 7 anos que eu trabalho treinando vendedores, em que eu já tive a oportunidade de treinar centenas de vendedores, eu percebi algo, que a maioria dos vendedores que prosperam não é porque dominam de forma dominam com maestria o processo de venda. É claro, eles sabem vender, eles sabem se colocar, mas existe algo que vai fazer você vender muito mais, mesmo sem dominar todas as técnicas de venda. Raine, do que você está falando? Calma. O que eu tô falando é algo que quando te revelar, você vai falar assim: "Poxa, não é possível, é muito simples". E realmente simples, porque como eu te falei, a venda ela tem 2 perspectivas. Ela tem a perspectiva técnica e tem a perspectiva comportamental. E muitas vezes o que está te faltando é a perspectiva comportamental. Como assim, Rainer, perspectiva comportamental? Vou te dar um exemplo muito simples. Quando você tem que ligar para um cliente, fazer uma prospecção fria, como que você se sente com isso? Quantos clientes você tem ligado por dia? Será que, se você tivesse ali uma boa gestão das suas emoções, você não teria capacidade de ligar para o dobro de clientes? Quando você toma uma sequência de 10 nãos seguidos, como que você se sente com isso? Não só, quando você precisa quebrar uma objeção, quando você tem que sair do WhatsApp e fazer uma ligação, como que são as suas emoções quando você passa por esse processo? O que eu percebo? A maioria dos vendedores que não vendem tudo aquilo que eles poderiam vender é por falta de comportamental, não é estratégia de venda. E esse comportamental tem alguns pilares fundamentais para você vir a desenvolver. Que pilares são esses, Raine? Primeiro, você tem que ter muita clareza de qual é o seu propósito. Por que você faz o que você está fazendo? Vou te dar um exemplo. Eu estou nesse fim de semana aqui, passando aniversário da minha filha. E dentro dessa casa aqui que a gente alugou, é uma casa luxuosa, em que tá meu pai, minha mãe, vai vir meu irmão, minha sogra, meu cunhado, todo mundo que tá aqui com a gente hoje. E um dos meus propósitos é poder desfrutar de momentos como esse. Então, quais são os seus propósitos? Claro, eu também trabalho por comprar a minha BMW, eu também trabalho para comprar o meu apartamento, eu também trabalho para poder levar minhas filhas à Disney. Então, eu trabalho por N motivos diferentes. Então, você precisa ter clareza, escrito qual é o seu propósito. E o melhor do mundo, esse propósito precisa ser dividido em 3 camadas. Coisas que você quer conquistar para você. Por exemplo, eu estou trabalhando pelo meu Rolex, eu estou trabalhando pelo meu iPhone 17, eu estou trabalhando pela minha BMW, como eu já te falei, coisas que você quer conquistar para as pessoas que você se importa, como por exemplo esse fim de semana aqui, e coisas que você quer conquistar de forma altruísta, contribuir com outras pessoas, esse conteúdo que eu estou gravando para ti. Então o propósito ele tem 3 níveis: para você, para as pessoas que você conhece e para as pessoas que você quer contribuir, que você não faz a menor ideia de quem seja. Como nesse vídeo que eu estou falando com pessoas que eu não faço a menor ideia de quem você é. Alguns eu vou conhecer, mas outros, a maioria, eu tenho certeza que não. Então, ter clareza do seu propósito te ajuda a desenvolver seu comportamento. Segundo ponto fundamental para você desenvolver a sua base comportamental: entender que tudo na vida são resultados. Se você teve um resultado positivo, comemora, mas não fica vislumbrado. Se você teve um resultado negativo,
aprende e seja grato porque você aprendeu. Então não tem essa oscilação emocional, se eu vendi ou eu não vendi. Eu me mantenho estável emocionalmente, porque eu entendo que tudo é resultado, que se foi positivo eu comemoro e se não foi positivo eu aprendo. E esse é o grande jogo. Primeiro pilar é eu ter clareza do meu propósito. Segundo pilar, eu desapegar dessa visão de resultadista, de me valido se eu tive um bom resultado e me invalido se eu tive um resultado negativo. Terceiro pilar fundamental. Todo vendedor precisa ter foco e produtividade. Vender a rotina. Vende mais quem oferta mais. Vende mais quem fazer mais ligações, fazer mais follow-up. Vende mais quem se dedica de forma mais inteligente ao processo comercial. Aí eu te pergunto, como você constrói a sua rotina? Segunda-feira, 8 horas da manhã, qual é a tua ação de venda? 9, 10, 11. Você precisa ter uma agenda estruturada em que todas as suas ações de venda precisam estar ali lançadas. Atendimento a cliente, ligação, follow-up, preencher CRM, análise de dados, estudar, tudo isso precisa estar dentro da sua agenda. E eu percebo que muitos vendedores não performam porque não tem nem agenda. Aí chega segunda-feira de manhã, peraí, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui hoje. Cara, se você não tem agenda, você vira a agenda dos outros. E o pior, você fica sem clareza do que você precisa executar para conquistar os seus objetivos. Eu vou te dar um grande exemplo aqui. Eu costumo dizer muito para meus mentorados que vender é um jogo de números. Raine, como assim? Calma aí, antes de eu te revelar essa sacada, eu quero que você deixe seu like aqui embaixo se estiver fazendo sentido para você e principalmente comenta qual é a sua opinião sobre o que a gente está conversando aqui agora, porque o seu comentário é muito importante para mim e eu leio todos esses comentários para tirar insights preciosos para a gente estar aqui é, alimentando o nosso canal, tá? Então, vender é um jogo de números. Como assim? Se a cada 10 clientes que eu me reúno, eu fecho 3, eu tenho ali uma taxa de conversão de 30%. Sendo que para eu conquistar 10 reuniões de venda, eu tenho que falar com 100 pessoas, eu tenho uma taxa de conversão de agendamento de 10%. Então, opa, eu tenho uma taxa de fechamento de 30% e tenho uma taxa de conversão de agendamento de 10%. Isso. Então, se eu quero, por exemplo, tá, fechar 6 clientes ao invés de fechar 3 clientes, o que que eu preciso fazer? Falar com 200 pessoas, que vão me gerar 20 reuniões. Essas 20 reuniões vão me gerar 6 clientes fechados. E aí eu te pergunto, legal, então tem que falar com 200 pessoas, prospectar 200 pessoas. Que momento na minha agenda eu vou fazer isso? Que dia? Que hora? Isso precisa estar catalogado. Beleza, eu fiz essas 20 reuniões, todas vão fechar de forma imediata? Não. Alguns vão sim fechar na reunião, outros não. Que momento você vai fazer o follow-up? Em que momento você vai preencher os dados dessas pessoas, seja numa planilha ou num software de CRM? Então, eu quero te trazer aqui a importância de você, de fato, ter uma agenda estruturada para vender mais. Então, resumindo, para você poder ter um comportamental afiado e ser um vendedor de mais sucesso, que eu sei que você já é, porque você não estaria chegando aqui nessa altura desse conteúdo se você realmente não fosse uma pessoa diferenciada. Primeiro, clareza do seu propósito, por você, pelas pessoas que você ama e por todos nós. Segundo ponto fundamental é você entender que tudo na vida é resultado. Se é um resultado positivo, você comemora. Se é um resultado negativo, você aprende. E terceiro, foco e produtividade. Raine, o que que você está dizendo que é foco e produtividade? É você realmente ter uma agenda bem estabelecida para que você consiga executar toda a sua rotina comercial. E é interessante que você ter uma agenda está muito mais relacionado ao teu comportamento do que você ter uma estratégia. Fez sentido o que eu te trouxe? Qual é a sua opinião? Deixa aqui embaixo. E olha, se você quiser continuar nessa jornada, vendendo mais, aprendendo o que fazer para vender mais e melhor, clica nesse card aqui em cima que eu já deixei um vídeo prontinho para você. E ó, bora transformar vidas, porque vender transforma vidas, transforma a sua vida, a vida da sua família, a vida do seu cliente. Então, vamos transformar vidas juntos